E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai desvendar os mistérios de um ingrediente que não pode faltar na mesa do brasileiro, o requeijão. Esse queijo cremoso é um verdadeiro ícone da nossa culinária. Essa maravilha cremosa que a gente coloca no pãozinho, na tapioca, em tudo quanto é receita, tem uma história pra lá de interessante. Você já se perguntou de onde vem essa delícia? Você sabia que o requeijão é filho do soro do leite? Isso mesmo, aquele líquido que sobra quando o queijo é feito. Pois é, aquele líquido que sobra depois que o queijo fica pronto, sabe? Ele é a base do nosso querido requeijão. Antigamente, ele era deixado de lado, quase como se não tivesse valor. Era considerado um subproduto sem utilidade. Mas com a ginga brasileira e uma pitada de criatividade, ele se transformou num dos queridinhos da nossa culinária. Hoje, o requeijão é usado de diversas formas, seja no café da manhã, no lanche da tarde ou até em pratos mais elaborados. É um verdadeiro exemplo de como podemos transformar algo simples em algo extraordinário. A trajetória do requeijão se mistura com a história das fazendas brasileiras. Desde os tempos coloniais, as fazendas eram o coração da produção de alimentos no Brasil, e o requeijão se tornou um símbolo dessa tradição. Antigamente, era comum as famílias produzirem o próprio queijo. Cada família tinha sua própria receita, passada de geração em geração, e o queijo era um dos principais produtos da cozinha. E claro, sobrava aquele montão de soro. Esse soro, que muitos consideravam um subproduto sem valor, na verdade, escondia um grande potencial. Foi aí que o povo brasileiro, com seu jeitinho, começou a experimentar, misturar o soro com outros ingredientes, até que Charam descobriram a receita do requeijão. A criatividade e a necessidade se uniram para transformar o que era descartado em uma iguaria deliciosa. No começo, era um segredo guardado a 7 chaves, passado de geração em geração, um tesouro culinário familiar. As avós ensinavam suas filhas e netas, mantendo viva a tradição e o sabor autêntico do requeijão caseiro. Era feito em pequena escala, em tachos de cobre, no fogão a lenha. O processo era artesanal, exigindo tempo e dedicação, mas o resultado compensava todo o esforço. O processo era demorado, uma verdadeira prova de paciência, mas o resultado era de dar água na boca. Um requeijão fresquinho, com um gostinho único e uma textura inigualável. Cada mordida era uma celebração da cultura e da história das fazendas brasileiras. Um verdadeiro presente para o paladar. Com o tempo, o sabor inconfundível do requeijão caseiro começou a ganhar o mundo, ou melhor, a sair das fazendas e conquistar o paladar das cidades. A procura aumentou, e o que era a tradição familiar virou negócio. Pequenos produtores viram no requeijão uma oportunidade de aumentar a renda e começaram a vender a iguaria em feiras e mercados. Foi um sucesso daqueles. As pessoas faziam fila para levar para casa um pouco daquela delícia que conquistava o paladar de todos. O sucesso do requeijão foi tanto que chamou a atenção da indústria alimentícia. A partir da década de 1950, as empresas começaram a produzir requeijão em larga escala, tornando-o acessível a cada vez mais pessoas. A produção industrial trouxe algumas mudanças no processo de fabricação, mas o sabor e a cremosidade, marcas registradas desse produto tão especial, foram mantidos. O requeijão conquistou de vez seu lugar nas mesas brasileiras, tornando-se um item essencial em qualquer refeição. Seção 5. Cremoso, espalhável, delicioso. O sucesso do requeijão se deve, em grande parte, à sua textura única. Cremoso, macio, fácil de espalhar, é de dar água na boca só de pensar num pãozinho quentinho com requeijão derretendo. E o melhor é que ele pode ser encontrado em diferentes versões, cada uma com suas características próprias. Temos o requeijão tradicional, o cremoso, o light, o zero lactose,
opções para todos os gostos e necessidades. E o sabor suave do requeijão permite combinações deliciosas com diversos ingredientes doces ou salgados. Seção 6. Sabores para todos os gostos. Para quem gosta de botar a mão na massa e inovar na cozinha, a criatividade é o limite quando o assunto é requeijão. Além do sabor tradicional, a gente encontra hoje no mercado uma variedade enorme de sabores. Requeijão com ervas finas, alho, pimenta, tomate seco, azeitonas. São tantas opções que fica até difícil escolher. E o melhor é que esses sabores diferenciados podem dar um toque especial a qualquer receita, do café da manhã ao jantar. Seção 7. Requeijão. Um ingrediente versátil. O requeijão é aquele coringa que não pode faltar na geladeira. Ele é perfeito para o café da manhã, para o lanche da tarde, para turbinar aquele sanduíche rápido. As possibilidades são infinitas. Ele pode ser consumido puro, como acompanhamento, ou como ingrediente principal em diversas receitas. Tortas, quiches, molhos, recheios. O requeijão dá um toque especial a qualquer prato, deixando tudo mais cremoso e saboroso. Seção 8. Do café da manhã ao jantar. No café da manhã, o requeijão é presença garantida. Seja no pão francês quentinho, na torrada crocante, na tapioca macia, ele combina com tudo e deixa tudo mais gostoso. E para o lanche da tarde, que tal um delicioso pão de queijo com requeijão? Impossível resistir. Na hora do almoço ou jantar, o requeijão também pode ser um grande aliado na cozinha. Ele pode ser usado no preparo de molhos cremosos para massas, como recheio de panquecas e tortas salgadas ou para gratinar legumes e carnes. Seção 9. Uma delícia brasileira. O requeijão é, sem dúvida, um dos grandes símbolos da culinária brasileira. Este queijo cremoso, com sua textura suave e sabor inconfundível, conquistou o coração de todos os brasileiros. Ele representa a criatividade, a capacidade de transformar ingredientes simples em verdadeiras delícias. Desde a sua criação, o requeijão tem sido um exemplo perfeito de como a simplicidade pode resultar em algo extraordinário. O que era para ser apenas um subproduto do queijo se tornou um ingrediente indispensável, presente em todas as regiões do país. Seja no café da manhã, no lanche da tarde ou em receitas sofisticadas, o requeijão está sempre presente. É impossível imaginar a culinária brasileira sem o requeijão. Ele é versátil, podendo ser usado em pratos doces e salgados, e é amado por pessoas de todas as idades. Ele faz parte da nossa história, da nossa cultura e da nossa identidade. Desde os tempos antigos até os dias de hoje, o requeijão tem sido um elo entre gerações. É um sabor que nos remete à infância, à casa da avó, aos momentos felizes compartilhados com a família e os amigos. Cada mordida é uma viagem no tempo, uma lembrança dos dias mais simples e alegres. Seção 10. Curiosidades cremosas. Você sabia que o estado de Minas Gerais é o maior produtor de requeijão do Brasil? Pois é, as terras mineiras, famosas pelos seus queijos deliciosos, também são o berço do nosso querido requeijão. E você sabia que o requeijão é um alimento rico em cálcio e proteínas? É isso mesmo! Ele é uma ótima opção para quem busca uma alimentação nutritiva e saborosa. Seção 11. Requeijão. Um patrimônio culinário. O requeijão é muito mais do que um simples ingrediente. Ele é um patrimônio culinário brasileiro que atravessa gerações e continua conquistando o paladar de pessoas de todas as idades. Então, da próxima vez que você saborear um pão com requeijão, lembre-se da sua história, da sua importância na cultura brasileira
e de como ele se tornou um dos ingredientes mais amados do nosso país.